Acho que muitos me conhecem, mas para quem não me conhece, eu sou Jaime Kopp, sou proprietário da Produpark. A gente tem sede em Rio Grande do Sul, em Vera Cruz, próximo a Santa Cruz do Sul. A gente está nesse ramo há quase 20 anos. A ideia começou da arrancada através de um cliente de Santo Ângelo, onde eu sou fabricante de equipamento para semáforo. E aí ele chegou com um equipamento e perguntou o que achava desse equipamento. Aí, não, tá bom, eu não queria estragar o negócio dele. Aí ele saiu e eu disse para ele, não, eu faço coisa melhor. Aí ele saiu, entregou o equipamento, o cara foi embora, e quando ele voltou, o que tu tem melhor? Então, a partir daí, a gente começou a fazer por um equipamento de semáforo um pinheiro de largada normal. E a gente foi evoluindo, até que o placarzinho, é a ideia original de hoje que tem, é do primeiro equipamento. Então, a primeira ideia só foi evoluído em termos de lateral, a disposição dele, mas antes era um em cima do outro. Mas foi desde o primeiro equipamento aquele placar. Nunca copiei de ninguém, nunca tinha visto equipamento de ninguém. Até hoje também, tudo é ideia da nossa equipe. Esse cliente gostou, a gente foi fazendo, foi trocando, até que começamos a fazer um equipamento para ele usar na pista mesmo. Aí, como tudo é novo, a gente acha que saberia, tá tudo certo. Quando chegou na pista, o problema foi outro. Aí entrou sol, sai sol, tem sombra, tem chuva. A gente apanhou bastante. Em Guaporé a gente fez uma prova, eu achei que eu nunca mais iria lá, eu ia fazer uma prova de graça, só para poder entrar lá de novo, porque eu passei vergonha lá com as fotocelas. Era tinta, era outras coisas. Depois, o que aconteceu? Pelo nome, pela reputação, eles acabaram comprando. Nem precisei fazer de graça. E assim até hoje. A gente não para o desenvolvimento, a gente não pode parar, porque as tecnologias mudam, a eletrônica muda, as fotocélulas mudam, os carros mudam. Então a gente tem que estar em constante evolução. E principalmente hoje, porque a gente é bastante conhecido, tem a questão de linguagem, de idiomas. Então hoje a gente está trabalhando num programa novo, e o básico seria o português, o espanhol, que é a maioria todos os países da América Latina e a Espanha, e depois o inglês. Mas a ideia é preparar ele para mais linguagem. Então a gente está com uma equipe eu sou programador por obrigação, não por estudo, eu não tenho faculdade, só tenho segundo grau, tudo que eu sei é por conta própria, chama de autodidata. Tudo que a gente sabe, desenhar placa, fazer programa, desenhar SolidWorks, fazer 3D, aqui atrás tem máquinas 3D trabalhando, tudo é internet e boa vontade de querer aprender as coisas. Com isso, a gente acabou não ficando dependente de outras pessoas, mas porque outros serviços hoje, estou contratando 2 auxiliares para fazer o programa. Um, que é uma empresa de Santa Cruz para fazer o cadastro antecipado, e a outra é um sobrinho meu, um afilhado meu, que é um rapaz novo, muito dedicado, trabalhador, que a gente está fazendo a parte transformar os resultados em banco de dados, onde depois a gente vai fazer uma breve explicação de como seria esta tela nova, resultado novo, com uma forma de transmissão nova. Sobre o equipamento da cronometragem, como que a gente chegou nestas medidas, tempos, tipo de fotocélula, altura, o que a gente se baseou? Em documentação americana, NHRA e fabricantes americanos. A gente não inventou altura, nem distância, nem lâmpada, tudo é baseado por medidas americanas. Então, como a referência é a NHRA, para o Brasil o que vale não é a NHRA, mas para arrancada sim. Então, a gente está tomando essas medidas para que os pilotos que vão andar nos Estados Unidos, eles têm as mesmas configurações aqui no Brasil. Então eles não vão ter uma diferença de tempo, nem forma de largar ou acelerar ou alguma coisa assim. Dentro da fotocélula, na largada, chama de pré-stage, stage e o guard beam é o nome disso, mas é a queima, chama de queima. O que acontece? O pré-stage, você precisa chegar nele, é onde a lâmpada aqui de cima ela vai ligar, é uma referência para você saber que está próximo do stage. Mas como largada, quando tem 2 carros, você tem que esperar no pré-stage, espera o outro carro entrar, aí sim o outro entra no stage.
Aí quando tiver largada automática, você teria 7 segundos para que outro carro também entre no alinhamento. Isso se for respeitar os 7 segundos, mas hoje é usado, depois que alinha, ele cai para 3 segundos para que o carro não fique esquentando, não fique tanto tempo acelerado. Então isso é configurado no programa. Você pode escolher S7 para 6, para 5, e quando ele cai de 5 para 2, para 1, para 3, isso é configurável, tá? Isso é de acordo com o promotor de evento na hora. Tem uma alteração que a gente vai fazer, que a gente não copia, mas gosta de pegar o que os outros têm do americano, porque eles têm mais experiência. A gente não vai dizer que a gente tem mais experiência do que eles, que a gente estaria mentindo. Que a gente aprendeu no Speed lá, que eles têm 4 photocell na largada. Provavelmente agora, este ano, nós vamos fazer um teste com 4 photocells. Por que esse teste? É quando um carro entra no stage e ele dá uma acelerada, e a photocell é a laser, é um sinal de 2 milímetros ali, aí quando ele acelera, ele treme, mexe o carro, ele pode dar uma queima nele. O que acontece na quarta, seria a quarta fotocélula é a terceira hoje. Então a segunda passa a ser 2 fotocélulas. Essas duas têm que estar ativadas as duas. Para ele contar a lâmpada do stage ligado, tem que entrar nas duas. E para ele considerar desligado, tem que sair nas duas também. Então se o carro ficar um pouco mexendo, ou acelerando, ou subindo, não vai considerar queima. Então a gente acabou aprendendo isso no Speed. Então esse ano a gente vai fazer um teste com essa fotocélula. Depois que alinha e larga, a descida da lâmpada amarela por americano seria 500 milésimos. Cada descida meio segundo. Mas como norma no Brasil eles acharam um pouco demorado, não tinha uma regra inicial, foi começado com 350, até hoje é usado 350. Mas isso é uma regra. Não é uma regra, é uma tradição no Brasil usada para que cada pista não seja diferente, então foi seguido esses 350 milésimos, que o pessoal, os pilotos já estão acostumados. Mas o correto seria 500 milésimos no americano. Aí existe a forma Pro. O que é a forma Pro? A Pro não fica sequencial, 3, 2, 1 largando. A forma Pro, ela liga as 4 amarelas juntas de uma vez só por 400 milésimos. E aí que ele vai ligar o verde. Como funciona a reação positiva e a reação negativa? Como é 350 milésimos cada um, vezes 3 dá 1050. Então, quando dá a sequência dos amarelos, 3, 2, 1, liga o verde, então quando ligar o verde e o carro sai, é uma reação positiva. Aí vai ligar o verde normal. Se dá o amarelo e o carro larga antes de dar o verde, ele vai ligar o vermelho, porque ele queimou. O número que ele vai mostrar no placarzinho é a reação negativa. Isso é o quê? Quantos milésimos faltou para que ele não queime. Agora, a reação positiva, depois que deu o verde, aí quantos segundos que passou depois do verde? Como que é para tentar conhecer a melhor reação do piloto? Larga, nos testes, larga no verde. Verifique qual é a sua reação. Se ela for 400, por exemplo, no normal, então como uma cadência é 350, antes de você ligar a terceira lâmpada, você já pode largar, porque já está descontando 350 milésimos da sua reação normal. Então, se a sua reação é 200, você é mais rápido, consegue pegar no verde, então tem que cuidar um pouco. Então tem que esperar a terceira amarela ligar um pouquinho, aí você larga. Aí isso é uma contagem na memória de quanto tempo você acha que levaria. Então cada descida você tem que perguntar antes, qual é a cadência dos amarelos? Aí você vai saber como é. O normal é 350, mas não custa perguntar. Aí o queimado e não queimado. Se os dois carros queimam, vale em termos de chave, ou mata-mata no caso, vale quem queimou depois. Porque quem queimou antes, largou antes, então ele é pior, ele cai fora. Quem queimou depois, ele segue na chave, mesmo que os dois tenham queimado. Aí na chave do mata-mata, a gente entra outras regras, se ele se apresentou, não apresentou, então isso já entra na chave. Tem uma sequência até de 64 carros, então de acordo com a quantidade de carros, é uma dupla que ele vai enfrentar. Ele pode estar sozinho, ele pode estar com o primeiro contra o quarto, ele pode estar o segundo contra o terceiro, ele pode estar o primeiro contra o 16º. Então depende da quantidade de carros que está em cada chave eliminatória. As baterias, o que é conhecido como treino e bateria? Treino a gente chama treino que é o tempo para registrar, mas não vai contar para efeito de classificatório.
não vai, é uma referência do piloto que ele vai ter. O mata-mata é feito por baterias. Geralmente é feito no mínimo 3 baterias. Pela regra teria que ser 2 baterias, mas o normal é 3 baterias pelo menos. Mas pode ir até 5 baterias, que é o normal, depende do tempo da prova que tiver. E essa classificação de chave é feita pelo melhor tempo para o pior. Então se tivesse 45 carros e a chave é de 16, só vai entrar os 16 melhores tempos. Antes de começar a chave, eu posso tirar um carro que não se apresentou? Isso depende do promotor do evento. O normal seria da WO, porque você está colocando um oponente no lugar que ele poderia estar andando sozinho. Mas isso é o promotor do evento que vai decidir, não é o sistema da cronometragem. Depois que começa a chave, então cada um que perde, ele é eliminado, ele vai embora, não adianta mais. Aí ele vai adiante. Depois que começa a chave também não pode ser mais alterada a chave, não pode, eu não quero andar mais, eu vou colocar um outro carro no lugar. Não pode, porque daí vai alterar toda a ordem da chave do mata-mata. Ele tem que prosseguir até no final. Caso chova e não termine o evento, vale se for oitavas, e vale a classificação até toda aquela etapa completa. Se todo mundo andou as oitavas, vale ali. Se não andou, não vai valer pelo tempo, o melhor tempo anterior. Se ele conseguiu andar as quartas, vale pelo tempo de quartas. Então, se ele conseguiu terminar toda a chave, é o primeiro e segundo lugar, e o terceiro e o quarto é por tempo. Só entra a classificação de premiação, primeiro e segundo, quem é o vencedor, óbvio que é o primeiro, e o perdedor é o segundo. O resto é por melhor tempo. Então muitos entram em dúvida, mas eu queria dizer, não, o melhor tempo, se ele andou, vale o tempo daquela puxada no mata-mata. Se ele não andou, vale o tempo anterior das baterias ou da etapa eliminatória da chave anterior. O placarzinho embaixo, ele mostra o tempo e a velocidade. Quando você está alinhado, o carro, ele alinha o carro, ele liga a lâmpada azul. Quando liga a lâmpada azul fixa, é porque a cadência é normal, é 350, 3, 2, 1, larga. Se a lâmpada azul pisca, é porque está em modo Pro. Então ele vai ligar as 3 lâmpadas de uma vez por 400 milésimo e vai dar largada. Então, e só vai conseguir, não adianta querer alinhar o carro enquanto a lâmpada azul não estiver ligada. Porque a lâmpada azul é referência para o operador do sistema que ele liberou o pinheirinho para eles poderem alinhar. Então, se a lâmpada azul não estiver ligada, não adianta ficar lá acelerando, e não vai largar. O operador do sistema não conseguiu pegar o número do piloto, o piloto não está cadastrado, ele não viu o número não do vidro. Isso é uma coisa muito importante também para nós que faz cronometragem, é um número muito pequeno no carro. E aí também um número muito colorido. Eu pediria até que quem tem isso, fique na sala de cronometragem e veja se consegue identificar o número à noite andando lá. Então, existem regras na federação e nos outros, mas essas regras não são seguidas, teria que ser branco e preto. Então, é muito importante para que vocês saibam que para que não demore a cronometragem, é ter um número, pelo menos um número legível. Pode ter um número de enfeite do carro, sem problema. Mas um deles tem que ser elegível para a cronometragem. Outra etapa é sobre o programa da cronometragem. A gente está nisso há 18 anos. E aí a gente chama no Brasil de cobaia. Eu sou o meu cobaia. Porque eu faço a cronometragem, eu vejo o que precisa ser alterado e eu mesmo altero durante a prova. Por vários meses ou anos, no Velopark, durante as provas, eu estava fazendo a alteração. Porque a necessidade a gente via na hora da operação. Eu preciso disso, alguém me pedia, não tem isso, então espera um pouquinho que em 10 minutos, 15 minutos já tinha. Com isso também, a gente acabou levando o programa num vício que é só alterar, ajustar, alterar. Agora não, a gente está fazendo o programa do zero, a gente já sabe o que a cronometragem precisa fazer e não é uma adaptação do antigo, e sim uma reformulação de uma forma completa do sistema novo. Isso envolve em linguagens, como falei antes, em inglês, o espanhol e o português vai ser o principal, mas outras linguagens também. Em termos de diferencial, o que o outro eu não tinha era campeonato, etapa, toda vez que copiar, colar, fazer uma nova, quem usa já sabe disso. Então isso eu tenho agora, campeonato, etapa, recordista,
tempo, melhor tempo de parcial por categoria de cada um, se ele é em modo Pro ou não é, se mostra no placar ou não mostra, se manda o WhatsApp para o piloto, se manda o WhatsApp para o administrador. O diferencial que tem nessa versão nova, o banco de dados é feito hoje no local. Eu exporto o resultado pronto, como a maioria faz. Da forma nova, ele vai ser enviado em forma de dado. Esse dado, e você consegue organizar, eu quero ordenar por melhor reação, por melhor 100 metros. Eu quero só aqueles. Então, é banco de dados mesmo. O programa que hoje a gente tem por envio de WhatsApp é um segundo programa que tem que rodar em paralelo. Este não. O mesmo dado que é enviado para o site, automaticamente o site já envia para o WhatsApp. Então não precisa rodar 2 programas, se um tranca ou não tranca. Não, foi para o resultado, já está no WhatsApp também. E o administrador recebe se o programa da cronometragem liberar para mostrar. Mas esses dados são protegidos, ninguém vai saber o número do outro. O site, se você acessar o site com o teu número mesmo, você mesmo pode pegar o tempo e enviar o WhatsApp para o teu amigo para você de volta. Que hoje, se você não recebe, tem que pedir para a cronometragem enviar o tempo. E nesta forma não. Evita um trabalho para nós e agiliza para o piloto conseguir pegar o tempo dele e mandar adiante. O pessoal gosta de divulgar, é um evento. O resultado é por imagem ou por texto. Aí muitos questionam, mas por texto tu consegue alterar. Que não entende de imagem, qualquer imagem altera o tempo. Então isso aí é uma inverdade. Só que o que acontece com o piloto? O piloto cadastrado, só ele recebe esse tempo. Então, se alguém manda ou altera, é responsabilidade do piloto. Então, o que a ProduPark pode fazer? Penalizar o piloto, não envia mais tempo para aquele piloto que alterou um tempo. Então, cuidem para não alterar, porque se é imagem ou se é texto, altera igual. Qualquer um consegue alterar. Então, esse piloto tem que tomar cuidado para não ser penalizado em envio. O programa em si, ele tem o cadastro da prova, o cadastro da etapa. Quando começa, depois ele vem com uma tela de categorias. As categorias aqui tem uma ordem de largada original, que a federação mandaria, uma ordem principal que durante o evento está usando e mais uma ordem secundária. Então, durante o evento pode ser alterada a ordem de largada, a gente chama. O cadastro da categoria sempre é o mesmo, mas a ordem de largada. Dentro do programa da parte de categorias, existem várias opções, se ele vale até 201, se ele tem recorde, qual é o melhor tempo de cada parcial, qual é o data do recorde de referência, todos os dados necessários para a prova, ele está nessa pasta de categorias. O cadastro do piloto, ele é feito todos os dados sigilosos e aí já cadastra a categoria que ele vai andar, conforme foi feito antes. Isso não adianta agora nos entrar em detalhes. A tela de tempos, eu quero ver o tempo, classificação, eu consigo ver por 9 modalidades. Eu consigo dizer que é bateria, que é uma chave, que é um treino, que é um show, ou que é qualquer nome que você quiser. O nome é feito pelo operador. São 9 tipos de modalidades. Então ele escolhe o que é para ser cada um. Aí depois que ele gera o tempo, ele imprime geral e individual. A tela que o operador vai usar é uma tela para não mudar muito que os nossos clientes usados hoje. Eu procurei não mudar muito para o pessoal não se apertar na hora que usar, mas ele tem algumas mudanças rápidas de efeito, tecla de atalho, as categorias do lado já seleciona logo, então isso a gente vê depois. Tem uma tela de configuração de fotocélula, qual usa, se é o sinal positivo, se é negativo, muitas opções para ver vários modelos. Tem uma tela de chave do mata-mata, eu consigo gerar nela mesma a chave do mata-mata conforme é o site, só que a chave, como desde há muito tempo, a chave já tem todas as parciais. Então não é que você tem que olhar o tempo lá não, mas além desta, tem uma outra tela de chave simplificada, ela só tem o número do piloto e o tempo dele, para uma tela rápida. Agora eu quero uma tela mais completa com todas as parciais, então abre esta tela aqui para colocar as parciais. E aí durante o uso de novo, a gente tem aqui em cima, ele vai te mostrar qual é a etapa, quanto tempo está fazendo, tem HTML, tem impressora, tem várias coisas, ele tem o terminal de consulta, que já tem hoje, mas ele vai ser adaptado para esse programa também,
que a gente usa num terminal com touchscreen. Então essa tela, você abre as configurações, vê onde ele tem que fazer, e aqui está uma tela de TV, que eu não quero mostrar agora, e eu vou clicar no piloto, e ele vem e já coloca lá. Qual é a diferença do programa novo em relação ao velho? Como falei antes, o sistema foi sempre adaptado, e agora não, é um novo. Antes tinha uma modalidade de tempos treino, uma de chave e uma de bateria. Isso é uma coisa só agora. Então essa tela que tem a atual hoje não vai ter mais, é uma linha única só. Então quando quiser imprimir o tempo, aqui tem a classificação, tem a tela de treino que não tem mais, tem uma tela de chaves que imprime na impressorinha, tem uma tela de categorias, que é a ordem de largada, tem uma tela de classificação que vai lá no, e tem uma tela que é de tempo real. Se deixar nessa tela, é como se fosse andar na pista. Se quiser ficar no monitor e acompanhar os tempos, ele fica aqui do lado. Mas esta tela será aperfeiçoada mais ainda. Isso é só o que está sendo usado hoje. Sobre a tela de transmissão na internet, essa tela seria similar à da transmissão online hoje, usado pelo Enorme, pelo pessoal que faz a transmissão. Só que os clientes, eles não têm experiência, eles têm que ter um outro computador, uma outra equipe, um outro pessoal, onde ele vai mesclar a tela da minha transmissão com o tempo, que vai uma tela rosa, uma azul, e com a tela do vídeo que eles estão filmando. Essa mesclagem dos dois que vai para a internet, que o pessoal acaba olhando. Então muitos não têm este conhecimento. Então há pouca transmissão realmente, em termos de tempo, com isso junto. O que a minha preocupação era? Atender os clientes que não tenham esse conhecimento. Então, a gente fez alteração no site que, dentro dessa tela, você no programa vai apontar qual é o link da transmissão do YouTube, Instagram, não importa o modo. Apareceu no Chrome, qualquer celular, vai aparecer ali dentro também. E o nosso site vai sobrepor a transmissão do que é feito. Então, não precisa ter conhecimento de transmissão. Basta apontar qual é o link, aí no site nosso, quando abrir a prova, vai estar o link da prova e automaticamente o link da transmissão que o cliente tiver. Ou ele faz a transmissão do vídeo, automático, com transmissão de tudo normal, que ele ia conseguir fazer, ou simplesmente uma imagem de fundo com a pista, que ele pode ir mesclando. A internet está ruim, não tem sinal, não tem algum outro meio mais rápido, então pode ser usado somente imagem fixa, ou ela pode ir mesclando, conforme o cliente optar depois. Então essa é a facilidade que eu estou prevendo, além do banco de dados, que tudo junto faz um pacote só, da alteração do site para o ano que vem. Sobre equipamentos que a Produpark tem. A gente tem 4 impressoras 3D, uma impressora de resina, impressora laser fiber, uma impressora laser metal, 2 impressoras UV para impressão, 2 laser metálica, uma grande para fazer corte em acrílico, MDF, material para fazer troféu, e 2 fresadoras CNC. Parte da impressora 3D, esse aqui é o suporte da lâmpada que vai no lado do pinheiro. Antes a gente fazia com metal, e agora ela já sai pronta, só vai o soquete aqui dentro, bota uma tampa e coloca no pinheiro na lateral dele. A fotocélula, ela é reduzida. Essa suporte que vem aqui do lado tem 4 orelhinhas. Se atropela, ela quebra a orelhinha, troca só a orelhinha, para evitar a troca automática. Aqui, isso aqui é para o sol não entrar na fotocélula. Esse Produpark é gravado nessa impressora UV aqui em plástico. E se alguém atropela, essa fotocélula ela sai fora aqui. Então fica só isso aqui na pista. E esse material vai junto reserva, as peças sobressalentes. Então é muito raro quebrar. Um pessoal fala, a fotocélula quando atropela é caro. Não, não é caro, isso aqui é plástico. Então a gente manda como sobressalente. O material que a fotocélula tem que ter uma base mais pesada, ela é envolvida com EVA, tem um metal embaixo para dar peso, mas ela não é metal exposto, é metal protegido por EVA, para não chegar a colocar no carro. Em termos de fabricação, a gente tem a impressão UV de tinta, que ela imprime em material rígido, não é adesivo, e a gente consegue gravar em copos, chaveiro, a gente faz chaveiro, faz impressão em acrílico, impressão colorida em garrafa,
Então tem troféu, fazer vários com acrílico, com MDF, com... Ano que vem a gente vai começar a fazer troféus com resina, para aumentar. O pessoal gosta de ter o troféu pesado, então tem que dar peso nele, tem que se mexer com resina. Então a gente vai fazer uma mescla de acrílico com resina, com impressão UV, com acrílico, e tentar melhorar a qualidade. A gente já está reconhecido que a qualidade é boa, mas a gente sabe que pode melhorar mais ainda. E aí a gente faz placar de kart, semáforo, sinaleira para pista de kart, de acidente. Tem na verdade é uma surpresa, mas não é uma grande novidade, mas há um mês atrás eu vi vários vídeos do Anderson, a gente está olhando o Fueltech, a gente já gosta de olhar as coisas também. E aí veio um evento dentro da Fueltech em Porto Alegre. Opa, isso daí a Produpark poderia ajudar a Fueltech a fazer mais atrativo os domingos que o pessoal vai lá. Aí eu liguei, mandei o WhatsApp pro Anderson, fiz um áudio com ele e expliquei o que a gente gostaria de fazer e ele aceitou. Então, a princípio, ano que vem a gente vai colocar algum produto da Produpark da Fueltech lá na sede em Porto Alegre. Eu acho que vai ficar bom para todo mundo, principalmente para gente nova aí.